Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos estudar hoje a nossa quinta lição, a nossa revista de jovens deste quinto trimestre 2023. Nós estamos estudando a questão da nossa fé. E hoje o título da nossa lição é Fé para crer que a vida não surgiu por acaso. Nossa primeira lição, o título foi Fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. Se sem fé fica impossível ser um cristão, o cristão ele precisa exercitar sua fé. Nossa segunda lição, fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, ela não se equivoca, ela não se contradiz, ela não volta atrás, é a palavra de Deus, ela não é relativa. Terceira lição, fé para crer que Deus existe. Nossa quarta lição, fé cristã e o conhecimento científico. E hoje, nossa quinta lição, fé para crer que a vida não surgiu por acaso, que a vida não é obra do evolucionismo, né? Vamos estudar um pouquinho essa teoria evolucionista e contrastando com o que a palavra de Deus nos ensina. O nosso texto áureo, o texto principal está no Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O resumo: os céticos acreditam que o mundo pode ter surgido do acaso, mas nós cremos que Deus tudo criou e governa as suas criaturas. Os objetivos da nossa lição: explicar o que é o método científico, destacar o apreciamento das ciências modernas e saber que a Bíblia diz a respeito da origem de tudo. Vamos estudar a respeito de algumas teorias que explicam, né, ou tentam explicar a origem da vida e a origem do universo. Vamos focar no principal, que é o criacionismo, que vai dizer que o homem é o processo de uma evolução, né? Em Gênesis, no livro de Gênesis, o livro da origem, está lá relatado que Deus criou o homem do pó da terra. O evolucionismo não vai acreditar assim, mas nós, como cristãos, a Bíblia é o nosso manual de regra de fé, né? Então a gente não pode desacreditar do que a palavra de Deus nos ensina. As teorias que explicam a criação do homem e do universo são apenas teorias, ou seja, conhecimento especulativo. No Salmo 53, verso 1, está dizendo ali que somente os nécios podem afirmar ou afirmam que Deus não existe. Essa teoria do evolucionismo vai desacreditar, né, tirar Deus do centro e mostrar que tudo está em um processo de evolução constante, que surgiu de uma teoria chamada Big Bang, e daí estamos ainda nesse processo aí evolucionista. Mas nós acreditamos na palavra de Deus. E tudo corrobora com o que a palavra de Deus diz. Deus é o autor da vida, tudo foi criado a partir do nada, a partir da palavra de Deus. Do nada o Senhor fez existir. Aleluia. Nosso texto bíblico está no Salmo 33, verso 6 ao 9 e Provérbios, capítulo 8, versículos 22
ao 29. Vamos ler. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Provérbios: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Provérbios é um livro de sabedoria. Logo aqui temos como sabedoria relatando, falando que tudo vem de Deus, tudo provém de Deus. Deus, a partir de Deus, as coisas vieram, passaram a existir, né? A temática da lição deste domingo, de hoje, desta nossa lição, desta nossa quinta lição, é a respeito do criacionismo. Deus criou todas as coisas e a criação é um fato, está registrado nas Sagradas Escrituras. E tem a teoria do evolucionismo e outras que tentam explicar a origem da vida e do universo. São oponentes, obviamente, ao criacionismo bíblico. Carece de muitos argumentos, essas teorias, para tentar, de forma mirabolante, explicar a origem da vida e a evolução das espécies. O cristão, nós, obviamente, temos a certeza de que Deus, de forma inteligente, soberana, criou todas as coisas que existem, não sendo viável, portanto, acreditar que o mundo e os seres humanos foram criados por meio de processos de melhoras com o passar do tempo, ou que é resultado do acaso de uma explosão cósmica, como afirma a chamada teoria do Big Bang. Em Hebreus, capítulo 11, está falando ali a respeito da fé, capítulo 11, versículo 3, diz, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, pela fé, nós acreditamos que os mundos, ou tudo que existe, passou a existir a partir da palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê, que vemos, está aí, patente a nossos olhos, não foi feito do que é aparente. Então, a palavra de Deus, como está em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é o autor, o criador de tudo. Ainda que o homem negue, na verdade o homem tenta se colocar no centro, né? No centro de todas as coisas, a razão de tudo, como vai ensinar a antropologia, o homem no centro, a razão de tudo, e tirar Deus, desacreditar, descartar um Deus criador, né? Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que tudo foi feito a partir de um único Criador, o Senhor Deus. O primeiro tópico da nossa lição, o ensino científico. O que é? O que significa o ensino científico? É um conjunto de regras que formam um conjunto de regras que formam etapas a serem seguidas para obter o conhecimento
durante a investigação científica. O método científico, né, o que é método científico, nada mais é do que fazer uma pergunta sobre determinada coisa, supor, criar uma resposta, né, supor uma resposta, testar esta resposta e chegar a uma conclusão. Então, o método científico ele vai estudando processos, etapas para chegar a uma ou determinadas conclusões. O método científico ele é livre de preconceitos no que se refere às teorias, seja ideologias ou ideias filosóficas e religiosas, ou seja, ela procura a razão, uma coisa palpável, uma coisa física que ela possa estudar e chegar a uma conclusão. Então, o método científico ele pode ser explicado, ele pode ser explicado cientificamente, ou seja, estudado, né? É livre de preconceito no que se refere a teorias, ideias e filosofias ou ideias religiosas. Ela não pode estar presa em uma determinada filosofia, né? Com a pesquisa, espera-se que os dados coletados apresentem novos conceitos. O cientista vai buscar sintetizar essa nova descoberta, em uma lei ou em uma equação, né? Por exemplo, né? Por um processo de indução, o cientista chega a algumas hipóteses a partir do estudo daquele processo, daquela situação, daquele objeto. O cientista vai chegar a algumas hipóteses mais amplas e a princípios, com objetivos de juntar várias leis possíveis. A partir dessas diferentes teorias, o cientista tentará então apresentar as hipóteses que sejam possíveis de serem testadas por meio de uma observação. Por fim, ele espera que os testes que foram feitos durante todo o processo ali confirmem as hipóteses que foram estudadas, que foram levantadas, né, e relativas a essa teoria, surgindo assim, registrado assim em todo o processo. Então, diferentemente da fé, por exemplo, nós não vimos Jesus, né? Mas nós cremos que Jesus morreu, ressuscitou, há evidências para isso, né? Há evidências. Nós cremos que Deus criou todas as coisas, a Bíblia Sagrada é o nosso manual, né? Não temos como comprovar a ciência, comprovar que Deus assim criou todas as coisas, mas tudo mostra que Deus é o autor da vida, né? Tudo corrobora para que um único Criador tenha formado todas as coisas. Aí o evolucionismo ele vai distorcer, vai dizer que tudo passou a existir a partir de uma explosão, de uma situação, e que vivemos ainda nesse processo evolutivo, né? O homem, a razão de todas as coisas, tirando Deus do centro e acreditando ao homem, acreditando, dando ênfase ao homem e tirando Deus do centro, né? Estudamos, tentamos tirar Deus, desacreditar Deus, mas no final de tudo volta para Deus, porque Deus é o autor da vida. Eu acredite ou não, eu aceite ou não, a Bíblia Sagrada, ela não procura provar a existência de Deus. Ela simplesmente declara: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ela
tenta explicar a existência de Deus. Deus é, né? O homem aceite, acredite ou não. Deus é e tudo foi criado a partir da palavra do Senhor, como está lá no Evangelho escrito pelo apóstolo João, no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no 2 vai dizer, tudo foi feito por ele, e sem ele, Jesus, tudo do que foi feito não existiria se Jesus não tivesse, pela sua palavra, criado todas as coisas, né? O crente, ele entende e faz uso do método científico, sim, mas nós não precisamos dele para crer que Deus criou, formou os céus e a terra pelo poder da sua palavra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus. Ponto. Né? Então a Bíblia não tenta explicar, provar a existência de Deus. Deus existe eternamente. Né? Nossa fé deve estar pautada nas sagradas Escrituras, naquilo que nos foi revelado por Deus mediante o seu Espírito Santo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos instruir em justiça. Né? Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, única, né? Revelação escrita de Deus e dada pelo seu Espírito Santo. Né? Não vivemos uma fé baseada em experiências humanas, particulares ou em achismo. Não, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Por isso é necessário o crente ele estudar a Bíblia. Por que estudar a Bíblia? Porque, primeiro, é o manual de regra e prática de fé que nós temos. É com ela que Deus fala conosco. É com ela que nós aprendemos a lei do Senhor. É com ela que nós aprendemos a ser discípulos de Cristo. É com ela que a nossa fé aumenta. É com ela que nós nos comunicamos com o Criador. Aprendemos o que Deus tem a nos ensinar. É através da prática do que ela diz que nossa fé vai aumentando. Então, quando a gente chega na universidade, na academia, esse ensinamento ele é distorcido, ele é relativizado, ele é desacreditado. Então, se nós não estudamos, não praticamos, não exercitamos, não oramos, não temos intimidade e relacionamento com Deus, quando chegamos na universidade, tudo isso aqui, toda a palavra de Deus, ela é desconstruída. Então, se não temos convicção de quem somos em Deus, do que Deus é para nós, tudo, né? Deus tem que estar no centro de tudo das nossas vidas, todas as áreas da nossa vida tem que estar sobre o senhorio de Cristo, né? Sobre o senhorio de Cristo, Deus tem que estar centrado na nossa vida, né? Nós temos que estar debaixo da autoridade que tem a palavra de Deus, né? Debaixo, sobre, né? A autoridade da palavra de Deus, nós acabamos sendo levados por essas filosofias, por esses ensinamentos mundanos, relativistas, por essas filosofias mundanas, seja o criacionismo, ou seja o evolucionismo, enfim, o iluminismo, o racionalismo, enfim, essas filosofias que colocam o homem no centro de todas as coisas e tenta desacreditar, ressignificar o que a palavra de Deus nos ensina. Por isso é imprescindível vivermos uma vida de oração, de estudo, não deixar de frequentar, né? Não deixar de ir na escola bíblica dominical,
outro de instrução, de ensino, né, que nossa fé vai sendo fortalecida à medida que estudamos e praticamos o que a palavra de Deus nos ensina. Tiago, na sua epístola, capítulo 1, versículo 20, 21, 22 ali, Tiago vai dizer para não sermos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes, né? Exercitar o que a palavra de Deus nos ensina, né? E a ciência, do que ela se ocupa, né? De conhecimentos sistematizados adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatores. O método científico, ele é o conjunto de regras básicas para desenvolver uma experiência a fim de produzir novos conceitos, também corrigir e integrar conhecimentos já existentes. E a ciência é o corpo de conhecimentos sistematizados adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos e formulados metódica e racionalmente, né? Não é pela fé, né? A questão da razão. Eles precisam manipular aquilo ali para acreditar, né? Então, tudo que se trata de fé vai além da ciência. A fé, ela extrapola, ela vai além da ciência, né? Então, a ciência ela se ocupa de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, estudo, né? Identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente. Mas como explicar a nossa fé? Como explicar a nossa fé? Como explicar Deus? Novamente, a Bíblia ela não procura provar a existência de Deus. Deus não precisa provar que Ele existe, né? Tudo aí corrobora para um Deus criador. Não temos como explicar utilizando a ciência, mas somente pela revelação da palavra de Deus e nossa experiência com Ele. Fé, o que é fé, né? Como explicar a fé? Precisa crer, precisa acreditar. Como está em Hebreus, fé é o firme fundamento, é a certeza. Hebreus capítulo 11. É a certeza das coisas que a gente espera, que esperamos, né? É a prova das coisas, mesmo que não estamos vendo, já temos prova pela nossa fé, porque nós acreditamos que Jesus vem nos buscar. Isto é fé. E o que corrobora com isso? Tudo ao nosso redor é testemunho de que este mundo tem que chegar a um fim. Tudo ao nosso redor corrobora, testifica de que o mundo não foi feito para ser o que é hoje. Este caos, né, fora do controle. Então a palavra de Deus nos mostra a origem de tudo, porque vivemos esta sociedade do jeito que vive hoje. A Bíblia ensina, está lá no Gênesis, a origem do pecado, a origem do mal, como tudo deu início, né? Então, tudo que consta na Bíblia vem se concretizando, as profecias, as revelações, os escritos, aquilo que não se cumpriu está se cumprindo e irá se cumprir. Nenhuma vírgula, nem um tio, como vai dizer Jesus, do que está escrito na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, deixará de se cumprir. Eu acredito ou não, se cumprirá, porque Deus não mente, né? Então a Bíblia afirma que Deus mantém todas as coisas no seu devido lugar.
Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Ele não apenas criou, mas também zela pela segurança da criação. Nosso Pai é aquele que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para eles, como está lá em Isaías, capítulo 40, versículo 22. Como gafanhotos, ele é que estende os céus com cortina e desenrola como tenda para neles habitar. Então, tudo que Deus criou tem um propósito específico, né? Segundo o cientista, se a Terra estivesse mais próxima do Sol, por exemplo, o calor excessivo impossibilitaria a vida. Tal fato não é por acaso e só fortalece a nossa fé de que uma mente inteligente coordenou todos esses fatores para que pudéssemos estar aqui. Então, Deus é o autor da vida e Deus sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Nosso segundo tópico, o surgimento da ciência moderna. A ciência moderna começaram a tomar forma a partir do século XV, com Copérnico, né? Copérnico foi um astrônomo, um matemático escocês, e continuou a partir aí dos séculos seguintes com outros astrônomos e matemáticos, né? É algo relativamente novo se comparado à formação da Terra. A ciência moderna, a partir daí do século XV para cá, começou a ser estudada, então é algo relativamente novo relacionado à formação da Terra. Sabemos que o Senhor Deus criou todas as coisas, entretanto, ele não foi criado. Deus não foi criado. Não tem um princípio, não tem um fim. Deus é o único que é onisciente, sabe todas as coisas, é onipotente, tem todo o poder e é onipresente, está em todos os lugares. O Salmo 139 está lá. Para onde fugirei da tua presença? Não tem um lugar na terra, no céu, debaixo da terra, onde os olhos de Deus, onde Deus não esteja, porque Deus está em todos os lugares, né? Então, Deus não foi criado, Deus não tem princípio, não tem fim, Deus não está limitado a nada, né? Então, o homem é que tem que prestar contas a Deus, não Deus que tem que prestar contas ao homem. Deus é criador, o homem criatura, né? Antes que os montes nascessem, ou que te formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, verso 1. Então, muitas das teorias da ciência moderna, da chamada ciência moderna, já não são mais aceitas em nosso tempo, porque ficaram ultrapassadas. Porém, Deus e a sua palavra, ela não tem prazo de validade. Deus e a sua palavra, ela não tem prazo de validade. Então, podemos acreditar na Bíblia e na ciência ao mesmo tempo? Sim, com certeza, né? Por intermédio das Escrituras, cremos que Deus é o Criador da terra e dos céus. Ele conhece tudo sobre o ser humano e sobre a ciência. Seu conhecimento não tem fim, é ilimitado. O Senhor conhece todas as coisas, está lá no Salmo 94, verso 9. O conhecimento do Senhor é ilimitado. O Senhor conhece todas as respostas para cada pergunta científica que já foi feita, né? Nada está oculto aos seus olhos. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz: E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar e prestar contas. Aleluia, né? Então, Deus é o único que sabe tudo o que o homem pensa. Então, precisamos ter esta maturidade cristã para não sermos enganados pelas vãs filosofias e que tentam desacreditar a palavra de Deus e o seu poder. A maturidade espiritual do cristão, ela vem com o exercício das disciplinas cristãs, leitura da palavra de Deus, oração, intimidade, né? Jejum. Então, o cristão precisa exercitar a sua vida como discípulo de Cristo. A leitura científica da Bíblia, no livro de Gênesis, encontramos toda a explicação para o princípio do universo, da terra, das pessoas,
do pecado, do plano da redenção, da salvação, né? Muitos cientistas cristãos foram motivados pela Bíblia a estudar, pesquisar e escrever suas teses e livros a partir das Sagradas Escrituras, né? Então a leitura em Gênesis está explicado lá, está registrado a origem de todas as coisas. Então o homem corre, 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 mas quando ele olha para a Bíblia, ele encontra respostas para todas as suas indagações. Podemos estudar, aprender e buscar conhecimento, mas não jamais devemos deixar de ler e meditar nas Sagradas Escrituras, pois ela vai nos proteger de toda mentira e engano, né, desta corrupção desses tempos que vivemos, né? As Sagradas Escrituras armazenam o poder de Deus em seu interior para nós usarmos, porque a palavra de Deus ela é poderosíssima. Temos, por exemplo, a química. A química descobriu que o ser humano tem em sua constituição 15 elementos, os mesmos que são encontrados no solo, na terra. Então, 15 elementos químicos que estão no corpo do homem, que compõem o corpo humano, está também no solo, né? A resposta para isso está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, quando Deus criou o homem do pó da terra. Olha aí, né? A astronomia descobriu que cada estrela possui uma grandeza diferente. Sabe onde é que está isso? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 41. A descoberta da Terra é redonda e é anterior à Idade Média, se encontra está lá em Isaías, capítulo 40, versículo 22, o globo da Terra. Então, tudo está explicado. Então, a Bíblia não se opõe à verdadeira ciência, pelo contrário, né? Ela fortalece. Por isso, não devemos ter medo de adotar a ciência como profissão, nem de pesquisar sobre ela, inclusive para que venhamos a refutar essas teorias evolucionistas. Então, observa que tudo corrobora com o que a palavra de Deus diz, porque é Deus falando, porque é a verdade, porque a Bíblia nos explica a origem das coisas, mas o homem, como ele quer ser o centro, ele não quer admitir que existe um Deus único, criador, que formou todas as coisas. E para a gente finalizar, a origem, o início absoluto. No livro de Gênesis, inicia com a afirmação: no princípio, criou Deus os céus e a terra, né? E a terra era sem forma e vazia. Então, tudo teve um início. O Antigo Testamento também revela que no princípio absoluto só havia Deus e que todo mundo foi formado por Ele. Einstein, o cientista, reconheceu a presença de um poder racional superior, né? Ele era muito inteligente, por isso reconheceu que alguém infinitamente maior criou todas as coisas. Isaac Newton descobriu a lei da gravidade, mas não inventou a lei da gravidade. Ele descobriu, né? Mas não inventou. Então, Deus é o criador de todas as coisas. E no livro, eu falei até isso na nossa lição passada, A Origem da Espécie, de Charles Darwin, A Origem da Espécie, na página 484, Charles Darwin era também um naturalista, um geólogo, um biólogo inglês. Ele observou algo interessante que muitas vezes não é falado no meio científico, né? O livro A Origem das Espécies, ele escreveu sobre a origem da vida. Ele fala, portanto, eu deveria inferir na analogia que provavelmente todos os seres orgânicos que tenham vivido sobre esta terra são descendentes de uma forma primordial na qual a vida foi primeiramente soprada.
Então, o próprio Charles Darwin não acreditava que a vida teria surgido espontaneamente. Infelizmente, as pessoas não falam sobre isso, né? Livro A Origem das Espécies, na página 484. Então, os próprios cientistas, quando vai chegando o fim da vida, ele sabe que ele tem que prestar contas ao autor da vida. E eles não têm como fugir disto. Admitem e que há um Deus, e que há um ser único, superior, que deu origem a todas as coisas, né? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então o universo é tão complexo e perfeito que jamais poderia ter surgido do acaso. A teoria chamada Big Bang afirma que o mundo veio a existir subitamente como resultado de uma explosão. Pode uma explosão organizar alguma coisa? Uma explosão vai destruir o que tem, né? Então, uma teoria absolutamente que não vai relatar a verdade, né? Então, Deus é o Criador de todas as coisas. Novamente, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos, pela fé, é preciso acreditar. Entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê, que enxergamos, que vemos, foi feito do que não é aparente. Então, passaram a existir a partir do poder criador da palavra de Deus. Haja, e passou a existir, né? Somente Deus é eterno e a existência do mundo depende inteiramente do seu ato criacionista, né? Então, Deus é o Criador de todas as coisas. Estudar é bom, entrar na universidade, na faculdade, melhor ainda, expandir, abrir a mente, conhecer é extraordinário, mas não relativemos a palavra de Deus. Vá aonde for, tenha a palavra de Deus no seu coração e não relativize ela. Não troque ela por uma filosofia qualquer, por filosofia nenhuma, na verdade. Porque a Bíblia Sagrada é Deus falando comigo e com você. Todas as respostas que precisamos está na Bíblia. A palavra de Deus nos ensina. Amém? Que Deus abençoe.